Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós iremos discutir aqui sobre as contribuições da civilização romana para a construção da cultura ocidental. Nós iremos aqui, ao longo dessa aula, discorrer sobre a importância da herança cultural deixada pelos romanos, que contribuiu na formação da cultura ocidental, que é uma das culturas de maior relevância até os dias atuais. Quando nós falamos de contribuição das civilizações da antiguidade, Roma é uma das civilizações que mais contribuiu para o desenvolvimento do mundo moderno. Inclusive, a nossa cultura da América, ela tem uma grande parcela de contribuição do que foi produzido culturalmente aqui pelos romanos. Por exemplo, o direito romano, a arquitetura, a poesia, e aí por diante. Nós iremos, então, aqui, ao longo desta aula, discorrer aqui sobre a importância da contribuição dessa civilização para o mundo ocidental. Então, a cidade de Roma, ela está localizada na Península Itálica, então vocês podem observar aqui no mapa, então ao centro aqui, então toda essa região aqui é uma península, que é chamada de Península Itálica, cuja posição de destaque é no Mar Mediterrâneo. Então toda essa região aqui é o Mar Mediterrâneo, no qual está grande parte aí de Roma, que se encontra nessa região chamada de Península. Os primeiros habitantes que chegaram à Itália por volta de 2000 a.C. eram de origem indo-europeia. Os italiotas, por exemplo, são chamados de indo-europeus. A respeito da origem de Roma, nós temos então duas versões, que já foi falado para vocês, e eu estou aqui novamente nesta aula fazendo essa revisão sobre a importância e aí, das versões dadas para o surgimento de Roma. Nós temos, então, uma versão histórica e uma versão lendária, uma versão mitológica. A versão histórica, ela se dá da seguinte forma. Roma foi fundada por volta de 753 a.C., quando povoações latinas, espalhadas à margem do rio Tibre, fundiram-se em uma única comunidade, que a gente chama então da versão lendária. Agora nós vamos ver a versão lendária. Segundo a tradição clássica, os gêmeos Rômulo e Remo foram abandonados às margens do rio Tibre. Uma loba protegeu e amamentou os meninos, que posteriormente foram recolhidos pelos pastores. Mais tarde, Rômulo fundou Roma após ter matado aí o seu irmão. Essa é a versão lendária, a versão mitológica da criação aí de Roma. Tradicionalmente, a história da civilização romana é dividida em três grandes partes. Pode ser dividida, então, em monarquia, que a gente chama, então, de realeza, que vai da fundação da cidade até o ano de 509 a.C. A segunda fase aqui da história romana é a república, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., e o império, que vai de 27 anos de Cristo em diante. Então, esses são os três grandes momentos da divisão tradicional da história, aqui política, de desenvolvimento de Roma. Como pode se perguntar como uma cidade conseguiu dominar quase todo mundo conhecido e mantê-lo unido durante séculos? Por que estudar a civilização romana? O que ela tem a ver com os dias atuais? A unidade do mundo romano foi construída com base em múltiplos fatores. Então, a união, aqui o que compreende a unidade de Roma, ela é baseada, então, na construção de vários fatores. Um desses fatores é o prestígio do próprio imperador, uma figura sagrada
que era considerado como símbolo de paz e da humanidade. A sabedoria dos juristas que fizeram do direito não só um conjunto de notável de leis, servindo de suporte à administração e à justiça, mas também uma ciência, né? Então a sabedoria, né, ela é considerada aqui, né, pelo jurista como um conjunto de leis, né, que compreende aqui uma verdadeira ciência, né, do direito romano. O espírito de abertura e tolerância, somadas às capacidades de entender aos povos conquistados o estatuto superior da cidadania. Então, durante o período aqui que nós temos então da segunda fase, né, do Império Romano, da sociedade romana, né, no período de república, começa então a surgir os primeiros direitos, né, de cidadania aqui dos romanos. Determinados a manter pela paz o que tinha conseguido na guerra, os romanos espalharam pelos domínios do império a sua cultura, o direito, a história, a literatura, a arte militar, o urbanismo, a linguística e o cristianismo, tornando-se patrimônio comum de todo o mundo romano e o legado que mais marcou a nossa cultura ocidental. Então, todo esse elemento cultural, toda essa conquista, né, esse legado, né, deixado pelos romanos, marca então a história, a formação da história do mundo ocidental, né, aí pegando todas as civilizações do mundo ocidental. O direito, né, então, como eu disse na introdução para vocês, o direito romano ele é considerado aqui um dos elementos mais importantes, né, da história da sociedade romana. Entre as sociedades antigas, o direito fazia parte da religião. Então, religião e direito, religião, né, e cidadania estavam muito ligadas. As antigas leis não passavam de determinações religiosas, que eram aplicadas às relações, né, dos homens, né, aqui da sociedade romana. Assim aconteceu também em Roma. As leis costumeiras, né, que era baseada aqui nos costumes, não foram criadas por um determinado legislador, mas ela foi fruto de uma crença religiosa, né, dos antigos povoadores da cidade. Então, as leis, antes de serem escritas, elas eram leis costumeiras, né, baseadas aqui nos costumes, nas tradições, o que era tradicionalmente, né, era repassado de geração em geração. As leis das 12 tábuas, que é o primeiro código escrito no século V a.C., conservando o caráter religioso do direito costumeiro. Esse código era uma das principais fontes do direito romano, que é um dos principais elementos, né, da presença do direito na atualidade. Em Roma, havia uma nítida distinção entre o direito público e o direito privado. Então, era muito claro essa divisão entre o que era o direito do que era público e o direito do que era privado. O direito público regulava as relações entre o cidadão e o Estado. E o privado, ele regulava as relações do cidadão entre si. Né? Então, há a distinção entre o direito público e o direito privado. Os pretores eram magistrados especiais que julgavam os processos civis fundamentais na evolução do direito romano. Então, os pretores, né, que eram juízes naquela época, né, contribuiu para a evolução do direito romano. Para a aplicação da lei aos estrangeiros que não tinham acesso aos tribunais como os escravos, foram criados o pretor peregrino e desenvolvido o ius gentium, que significa direitos das gentes. Essa ponderava os interesses das comunidades submetidas a Roma e era considerado como fonte de direito internacional. Aqui vocês podem ver, né, a imagem, né, o cônsul romano em campanha. É uma moeda aí, né, de ouro. O direito romano evoluiu lentamente graças à pressão da diversidade étnica e cultural do Império Romano.
das relações comerciais entre Roma e as províncias e da concessão da cidadania romana aos habitantes livres. Os romanos fizeram o direito ser universalizado e perder muito do seu formalismo. Uma curiosidade: as mulheres não eram julgadas pelos tribunais públicos. Cabia ao chefe da família exercer o direito de justiça na sua própria casa, sobre os membros da família subordinado à sua autoridade. Então, né, o direito romano aqui, a punições, né, o julgamento, né, ele se dava somente aqui, né, dos homens, né, e dos homens com direito à cidadania e os habitantes livres. As mulheres, né, eram julgadas aqui no seio familiar, né, então era a família que era responsável, né, para exercer o direito de justiça aqui e as devidas punições, juntamente com os outros membros da família. A grande importância do direito romano não foi só definir claramente as regras, mas garantir a ordem e a justiça. Então, o direito romano ele não teve o papel só de definir aqui as regras, mas também de garantir a ordem e a justiça, tornando-se então um elemento fundamental para a pacificação e a união dos povos do Império. Então, o direito romano contribuiu, né, para a existência da paz e a unidade entre os povos aqui do Império Romano. Daí a importância, né, da unidade, né, aqui da civilização romana. Estes não se sentiam sujeitos a um poder despótico e inconstante, mas protegido por leis claras, justas e adequadas à vida em comunidade. Muitas leis hoje vigentes em muitos estados europeus, elas derivam das categorias básicas do sistema de conceito do direito romano. Então, gente, muitos estados, né, muitos países europeus, né, utilizam muito o direito romano aqui no seu sistema, né, de justiça, né, aqui dos países europeus. A história e a literatura, também uma herança, né, deixada aqui pelos romanos, né, que contribuiu para a formação cultural, né, do mundo ocidental, né, da sociedade ocidental. O fazer histórico era constituído de descrições de feitos atribuídos aos deuses e aos grandes homens, relatos de acontecimentos que as pessoas da época atribuíam às forças obscuras e ou à vontade de alguns poucos privilegiados. Além disso, era uma história a serviço das classes dominantes. Não se tratava de uma história científica, como entendemos hoje, embora tenha tido sua importância. A literatura romana foi fortemente influenciada pelos gregos, assim como as artes beneficiadas pela proteção dos imperadores e dos mecenas. Então, a história, né, aqui romana, ela é construída a partir da descrição dos feitos heróicos, né, que esses feitos heróicos que eram atribuídos aos deuses e aos grandes homens, né, homens aqui, né, de alta patente aqui, né, da classe dominante dos romanos. Já a literatura, né, ela foi fortemente influenciada também pelo mundo grego, né? A literatura, então, teve uma influência da sociedade grega muito grande e que foi protegida, financiada, né, pelos reis e pelos mecenas. Né? Mecenas eram pessoas ricas da época que financiavam os artistas, né, para ficar aí só, né, produzindo arte. Os principais historiadores e escritores do mundo romano. Nós temos então o Políbio, né? O Políbio, em suas obras, explicou aos gregos as razões da acessão de Roma, procurando convencê-los da inevitabilidade da aceitação do domínio romano. Também abordou as guerras púnicas. Então, o Políbio, né, ele tem um papel importante na construção da história do povo romano. Né? Então, ele vai tentar explicar aqui nos seus relatos como que se deu aqui a ascensão,
né, dos gregos com relação né, ao mundo romano. Júlio César escreveu comentários sobre as companhias da Gália, de Bello Gallico, e a recusa de obedecer ao Senado e à guerra civil, de Bello Civili. Aparentemente simples, as narrativas são na realidade sofisticadas, manobras de propaganda política dirigidas à classe média de Roma. Já os escritos de Júlio César aqui, gente, já tinha, né, as narrativas, né, do Júlio César aqui, ela tinha um interesse, né, aqui de ocultar, né, fatos históricos e engrandecer a classe média romana. Então a história era contada a partir dos heróis que tinha, né, um grande fundamento aqui, né, de esconder aqui os interesses políticos por trás dos relatos históricos. Depois nós temos o Suetônio. Era uma espécie de colunista social e escreveu sobre a vida dos Césares. Os Césares são os imperadores. Quando começou a surgir o império e começou a surgir o primeiro imperador, o imperador passa a receber o título de César. Né? Então, o título César é dado para o imperador, que era um ritual muito comum, né, nas civilizações da antiguidade, ao se tornar rei, mudar de nome, ganhar um nome mais imponente. Relatando aspectos pitorescos, né, aspectos interessantes e peculiares da biografia dos imperadores. Né? Então, eles traziam relatos do cotidiano dos imperadores e que outros historiadores, né, não relatavam. Depois nós temos o Tácito, que escreveu Histórias e Anais. Nesse último conta a história dos imperadores romanos desde Tibério até a morte de Nero. Aqui o Tácito ele foi um dos responsáveis por escrever, né, os grandes feitos dos imperadores, né, romanos aqui desde o Tibério até chegar, né, à morte aqui do Nero. Depois nós tivemos o Tito Livio. Escreveu sua história romana desde as suas origens lendas, glorificou e idealizou o passado romano sem qualquer espírito crítico. Né? Então, o Tito Livio, né, ele escreveu a história romana sem exaltar nenhuma criticidade, né, sem não expressar nenhuma opinião, nem trazer nenhum elemento crítico da realidade naquele momento. Depois nós temos o Plutarco, que foi um dos grandes historiadores, né, e poetas responsáveis aqui, né, pela Vidas Paralelas, que é uma coleção de 50 biografias de gregos e romanos ilustres. Também é o autor de outros escritos sobre as mais variados tópicos, designados genericamente por obras morália. Ele escreveu também sobre a filosofia, sobre a religião, sobre a moral, sobre a crítica literária e sobre a pedagogia. Há um elemento importante que eu gostaria de ressaltar, de que quando nós quando nós estivermos falando de cultura, né, dessa civilização, a gente fala muito das culturas clássicas, chamadas greco-romana. A gente fala da cultura grega e romana junta, porque uma influenciou a outra. Por isso que na história, né, aqui, né, da arte, né, quando a gente está estudando a história da arte, né, ao longo do tempo, nós estudamos a história greco-romana. Né, aí, porque uma influenciou a outra. Né? Então, a Grécia influenciou muito a formação da cultura romana. A arte militar. Roma, gente, foi uma sociedade militarista. Né? Foi uma sociedade que vivia aqui, né, da guerra. Tanto é que o Império Romano ele conseguiu construir um dos exércitos mais organizados da época. Né? Aqui com táticas de guerra, né? Com armamentos extremamente avançados e evoluídos para a época. Então, o sucesso da Roma antiga deveu-se aos exércitos em batalhas campais, que garantiram sua hegemonia, desde a conquista da Península Itálica até as batalhas contra os bárbaros, né, aí no final da crise do Império Romano. Então, o Império Romano é considerado,
né, uma sociedade militarista, né, que houve grandes conquistas e feitos militares devido ao seu modelo de organização extremamente avançado para a época. A expansão territorial do Império Romano, ela englobou parte da Europa Ocidental, parte da África e parte da Ásia. Então, o Império Romano conseguiu conquistar parte aqui, né, da África e parte da Ásia, além de parte da Europa Ocidental. Aqui, gente, como eu disse para vocês que os romanos, né, eles tinham, né, das armas de guerras mais evoluídas, nós temos aqui uma balística, né, que era, né, um instrumento, né, que lançava ao longe essa bola de ferro aqui, né, ao longe. As grandes conquistas militares do Império Romano se deu pelo avanço da ciência e da arte militar. Então é isso que eu falei para vocês. As armas extremamente avançadas e evoluídas, né, tecnológicas, conseguiu, né, se tornar um dos exércitos mais avançados para a época devido ao desenvolvimento e ao avanço da ciência e da arte militar. Inovando cada vez mais na indústria bélica. No Império Romano, criaram armas que envolviam tática e força, como o corvo, o gládio, o pilo e a catapulta. Né? Então, essa balística aqui é uma catapulta, né? Que essa bola que é içada, né, ao lugar bem distante. Ressalte-se ainda que as conquistas romanas se deram pela grande organização e pelo empenho dos exércitos, servindo um exemplo aos demais. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. O modelo de organização do exército romano contribuiu para que Roma pudesse criar um dos maiores impérios, né, da antiguidade. Tanto é que a sua área de influência, né, ela expandiu para a África e para a Ásia. Agora, o urbanismo, né, no que tange aqui, no que rege ao desenvolvimento urbanístico, o desenvolvimento das cidades, né? A expansão romana conduziu um aumento de circulação de riqueza, que dinamizou a economia e o modo de viver urbano. Então, a circulação de dinheiro nos centros urbanos, né, dinamizou a economia e criou um modo de viver aqui urbano extremamente avançado e evoluído. As cidades cresciam e eram erguidas obedecendo os planos pré-concebidos de urbanização, como a definição de construção de ruas, edifícios públicos e equipamentos de utilidade pública, como balneários, áreas de lazer, sistema de abastecimento de água e esgoto. Então, as cidades, elas tinham um modelo urbanístico extremamente avançado para a época. Então, né, ao crescer a cidade, ela seguia um rígido padrão e modelo urbanístico, né, aqui com construção de ruas, com áreas de banhos, né, chamados os balneários, áreas de lazer, utilidade pública, abastecimento de água e esgoto. O sentido prático dos romanos refletiu não só na organização das cidades, mas também na ligação entre elas, através de uma rede de estradas e pontes. Então, gente, o desenvolvimento urbanístico ele não se deu somente dentro das cidades, mas também no que contribuía na ligação entre uma cidade e outra. Né? Foram construídos aqui estradas e pontes, né? Contribuindo para a rapidez e a velocidade da comunicação de uma cidade com a outra. Para os romanos, a arquitetura deveria ser útil e funcional. Por isso, construíram pontes, viadutos, aquedutos, arcos e colunas triunfais, estradas, termas, teatros, anfiteatros e circos. Desenvolveram novas concepções de espaço. Souberam solucionar problemas de ventilação, iluminação e circulação. Aqui vocês podem ver, ó, à esquerda, a ponte do Gandhi, na França, é um aqueduto romano construído no século XIX a.C. E à direita você vê a Via Ápia, uma estrada romana que liga a cidade de Roma ao sul da Itália. Permanece utilizável até hoje, né, até os dias de hoje. Daí, né,
a grande imponência, né, da construção romana. A escultura romana reproduzia de modo realista a fisionomia dos indivíduos retratados, principalmente dos grandes personagens públicos, evidenciando o caráter, a honra e a glória retratados aqui, né, pelas estátuas, pelas esculturas. À esquerda você vê a estátua de Augusto de Prima Porta, localizada no Museu do Vaticano, e à direita a estátua de Lívia Drusa, esposa de Augusto, localizada no Museu do Louvre, na França. A linguística. Como eu disse para vocês, né, da contribuição para o mundo ocidental, a língua, né, aqui é uma das maiores contribuições para o mundo ocidental. Tanto é que a gente fala então das línguas de origem latinas. Na linguística, a expansão do Império Romano permitiu que o latim se espalhasse por toda a Europa, evoluindo para os dialetos de diferentes locais. Mudanças graduais nesse dialeto deram origem a distintas línguas modernas, como o português, o francês, o espanhol, o italiano e o romeno, né? Então, do latim foram evoluindo, né, aí novos dialetos, por isso que nós falamos essas aqui de línguas latinas, né, que são línguas de origem do latim. O latim era a língua oficial falada em Roma na época, né? E aí com a evolução das línguas foram surgindo então esses outros, né, dialetos. O cristianismo, né, inclusive eu fiz uma aula falando para vocês só sobre a origem do cristianismo. A religião romana, né, os romanos eram politeístas, né, eles acreditavam em muitos deuses. Esses deuses poderiam ser deuses domésticos e públicos. Os domésticos eram deuses da família, das refeições e das almas dos antepassados, e dos públicos assimilados do culto grego, dando-lhe nomes diferentes. Né? Inclusive, falei em uma das aulas aí, né, para vocês sobre, né, os deuses gregos que, né, influenciou aqui a criação das divindades romanas. Os romanos prestavam cultos nos templos e nos altares, por meio de orações e por meio de sacrifícios. Eles também organizavam festas com banquetes e também procissões, né, muito comum nos rituais religiosos dos romanos. Aqui nós temos então o panteão dos deuses romanos. O panteão, gente, seria aqui, né, o céu dos deuses, né? Aqui onde que estão presentes os deuses, o conjunto dos deuses. E aí eu vou falar para vocês aqui, para a gente ir já fechando, concluindo, né, esta aula sobre a contribuição da cultura romana para o mundo ocidental. Da esquerda para a direita nós temos então Netuno, que é o deus do mar. Depois nós temos o Apolo, que é o deus da poesia e das artes. Depois tem o Cupido, que é o deus do amor. Minerva, que é a deusa da sabedoria. O Baco, que é o deus do vinho e da vinha. Diana, que é a deusa da castidade e da caça. E Mercúrio, que é o deus protetor dos caminhos. Né? Então aqui, uma dessas principais divindades aqui, ó. Quando Cristo nasceu, o imperador romano era o Augusto, fundador do império. As origens do cristianismo encontram-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, né, a origem do cristianismo se deu a partir dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que tem como princípio fundamental a prática do monoteísmo. Né? Então, o cristianismo foi o que veio trazer a prática do monoteísmo, que é a crença na ressurreição do corpo no juízo final, o amor ao próximo e a igualdade entre os homens. Foi nas camadas urbanas que encontrou mais adeptos. No governo de Nero, no ano de 64, houve a primeira grande perseguição aos cristãos de Roma. Quase se repetiu por mais 9 vezes no espaço de 249 anos. O imperador Teodósio, em 380, foi batizado e em 391 aboliu definitivamente o paganismo politeísta. Naquele momento, o cristianismo então tornava-se a religião oficial aqui do Império Romano. E aí, meus queridos, vou chegando então ao final, né, aí de mais uma aula. Né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me consultar,
né, aqui no Plantão de Dúvida. Fique com Deus e até a próxima aula.